Hoje nós estamos com o Dr. Danilo Souza Araújo, advogado, que vai falar um pouquinho pra gente sobre os crimes cometidos no trânsito. Mas primeiro, doutor, existe uma diferença de crime de trânsito e crime no trânsito, não é isso? Isso mesmo. Os crimes especificamente de trânsito, aí ele é regulamentado pelo CTB. Então, assim, é o Código de Trânsito Brasileiro. É quando a pessoa dirige, por exemplo, em velocidade um pouco superior à permitida e causa um acidente, poderia responder por homicídio culposo junto ao Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena varia de 2 a 4 anos. Só que em casos, por exemplo, após um acidente, a pessoa ela perde o controle e acaba atirando em alguém, causando um homicídio, uma lesão corporal ou coisa assemelhada, aí é um crime comum que ocorreu no trânsito. Aí ela responde pelas penas do Código Penal Brasileiro. No caso de homicídio, por exemplo, um homicídio simples, as penas variam de 6 a 20 anos e o homicídio qualificado, a pena varia de 12 a 30 anos. Doutor, por exemplo, quais são esses crimes que o Código de Trânsito Brasileiro prevê? Tem diversos crimes. Tem homicídio culposo, tem lesão corporal advinda de acidente de trânsito. Existe também a direção, você dirigir embriagado já é crime, a pena varia de 3 meses a 3 anos. Então, o Código Penal, o Código de Trânsito, ele estabelece diversos crimes. Se ocorrer um crime no trânsito que não estiver estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, aplica-se o Código Penal propriamente dito. Digamos, doutor, por um exemplo, que a pessoa estiver dirigindo alcoolizada e ela atropelar alguém e essa pessoa falecer. E aí uma pessoa que está dirigindo acontecer a mesma coisa, só que ela não estiver alcoolizada. Existe diferença na pena dessa pessoa? Pode haver diferença, porque na verdade é o seguinte, existem situações que uma pessoa, quando ingere bebida alcoólica, ela pode vir a assumir o risco de causar um acidente. Se for interpretado dessa maneira, ela vai responder por dolo eventual, seria um homicídio doloso, que seria as penas normais do Código Penal Brasileiro. Se for entendido que no caso ela não assumiu o risco, aí ela responderia por homicídio culposo, entraria no Código de Trânsito, cuja pena varia de 2 a 4 anos. Então depende da situação, mas o ideal é não beber. Porque você, gerando bebida alcoólica, além de ser crime propriamente dito, mesmo sem você não causar o acidente, você pode estar em curso nos crimes do Código Penal Brasileiro e, inclusive, a júri popular, se você for condenado, se for entendido que você assumiu o risco de causar um acidente. No caso, analisando essa situação que o senhor acabou de relatar para a gente, é como se o Código de Trânsito Brasileiro fosse um pouco mais pesado, né? Desse uma pena um pouco maior. Sim, o Código de Trânsito ele veio justamente, ele estabeleceu regras justamente para evitar que ocorra um crime no trânsito. Então, assim, ele estabelece, inclusive, penas maiores do que o Código Penal dos crimes que eles estabelecem. Então, realmente é um código muito mais severo para o infrator se comparado ao Código Penal brasileiro. Por isso que é sempre bom ficar atento, né? Porque existem diversos crimes nessa situação que a gente vive com um trânsito intenso. É muito comum poder acontecer uma coisa dessa maneira, né? Tanto um crime no trânsito quanto de trânsito, né, doutor? Com certeza. É por isso que a pessoa tem que sempre dirigir de maneira prudente. Se ocorrer uma briga ou algo do tipo no trânsito, evitar, procurar a autoridade policial competente. Se você entender que houve um prejuízo, procurar a justiça para ressarcir seus prejuízos materiais. Nunca usar as próprias forças para tentar punir o infrator. Existe o aparato judicial para isso. Então, o ideal é, quando acontecer um acidente, ter calma e procurar a autoridade policial. E sempre evitar o acidente, andando prudente, não bebendo, não fazendo racha e tendo uma conduta civilizada no trânsito. Nesse momento, se a pessoa passar por uma situação dessa e a outra pessoa não esperar ou foi embora, o que ela pode fazer para conseguir se assegurar e conseguir procurar o judiciário? Na verdade, assim, sempre que ocorrer um acidente, anotar informações do carro, o carro ou veículo que ocorreu o acidente. Placa, identificação do motorista, cor do carro e procurar a autoridade policial competente e lavrar um boletim de ocorrência. Posteriormente, ingressar com a ação. Se a causa for inferior a 40 salários mínimos, você pode entrar no juizado de pequenas causas. E posterior a isso, superior a isso, uma causa acima disso, aí você teria que entrar nas varas cíveis da cidade para tentar buscar uma indenização nesse sentido. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação, pelas informações. Nós voltamos agora ao estúdio.